Muito bem, estamos de volta para dar continuidade às doutrinas do homem e do pecado. Agora nós vamos abordar a lição de número 6, a depravação do homem. Na última lição, a lição 5, nós discutimos como a queda de Adão afetou seus descendentes. Vimos que, por imputação, o pecado do primeiro homem afetou toda a raça humana. Também vimos que os estudiosos discordam como essa imputação é realizada. Então, propusemos que Adão era o representante de todas as pessoas, como é, aliás, o ensino bíblico sobre esse assunto. Nessa lição agora, enfrentaremos novamente a depravação da condição do homem. A imputação do pecado de Adão a nós não é meramente uma formalidade. De fato, sofremos as consequências do pecado de Adão. A nossa natureza está, sim, corrompida. A isso chamamos doutrina do pecado original e doutrina da depravação do homem. Quando falamos do pecado original, a ênfase está na culpa que foi imputada do homem. Quando falamos da depravação do homem, referimos à sua corrupção interior. A culpa e a corrupção são duas condições intimamente relacionadas. A nos determos no problema da depravação humana, com suas consequências de longo alcance para cada filho da raça de Adão. Devemos pensar sobre a solução que Deus providenciou. A solução para esse problema universal, ela é encontrada somente em Cristo. Ele, Jesus, é o único remédio para a doença do pecado. Por meio de Cristo, Deus pôde transformar as trevas da depravação na alegria de uma humanidade restaurada. Nessa lição, vamos abordar 3 textos. Primeiro, o homem e o pecado original. Segundo, o homem e a depravação. E terceiro, o homem e a culpa. Comecemos com o homem e o pecado original. A doutrina bíblica do pecado original ensina que o homem nasce pecador. Portanto, não é surpreendente que essa doutrina seja frequentemente criticada. O teórico do comunismo, Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, que apesar de ideias estapafúrdias e esdrúxulas, é venerado por muita gente. Dentre elas, falsos cristãos, se refere ao pecado original como uma lenda teológica. Ele disse, zombaramente ou zombando, que Adão mordeu a maçã, então o pecado caiu sobre a raça humana. A origem do pecado deve ser contada como uma anedota do passado, página 354 de 1952. Confúcio acreditava que o homem é basicamente bom e que ele está apenas desequilibrado, podendo ser restaurado pelo esforço moral. Ron Hubbard, fundador da modernista e herética Igreja da Cientologia, contradiz a doutrina do pecado original. Ele acredita que o homem é basicamente bom e que a sua sobrevivência depende de si mesmo e de seus companheiros e de sua capacidade de alcançar a fraternidade com o universo. Esse escrito foi de 1957, página 17, 1959, página 17. De maneiras diferentes, todas essas visões negam uma coisa: a doutrina do pecado original. Mas, em seu Pensées número 445, Blaise Pascal
infere que a sabedoria de Deus é o fator orientador que o leva a aceitar um ensino humanamente irracional do pecado original. O pecado original é tolice para os homens, mas entendo que assim seja. Mas essa tolice é mais sábia que toda a sabedoria dos homens. Pois sem isso, o que podemos dizer que o homem é? Todo o seu estado depende desse ponto imperceptível. 1941, página 147. Querido aluno, deixe sua razão se submeter à sabedoria da palavra de Deus e não ao entendimento humano. Pois se um homem não está perdido, ele não pode ser encontrado. Se ele não está morto espiritualmente, não pode ser vivificado. Se ele não é um pecador, não pode ser perdoado. Se ele não é corrupto, não pode ser renovado. Aqui está o lado positivo da doutrina do pecado original. Vamos ao significado do pecado original. O breve catecismo de Westminster levanta essa questão. Em que consiste a pecaminosidade daquela propriedade em que o homem caiu? Então, o próprio catecismo responde a essa pergunta da seguinte maneira: a pecaminosidade daquele estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta da justiça original e na corrupção de toda a sua natureza, que é comumente chamada de pecado original. Junto com todas as transgressões reais que procede dela. Parte 1, questão 18, página 89. O pecado original é o estado pecaminoso em que cada homem nasce. Ele está relacionado à queda histórica de Adão. Não é uma depravação física, nem reside nos sentidos físicos do homem. O pecado original não é uma coisa, mas sim uma realidade relacional. Por causa do pecado original, estou inclinado para longe de Deus e para o mal. Ele envolve carência de positividade, de santidade na vontade e nas afeições do homem. É uma matéria moral. É uma inclinação para escolher o mal. Por meio dela existe uma tendência no homem em relação a tudo que é mal e perverso. Por que chamamos essa inclinação ao mal de pecado original, se ela não é parte constitutiva da originalidade do homem? Os motivos são vários, começando pelo fato de que ela se iniciou a partir do chefe da raça humana, do cabeça, do primeiro representante, Adão. Em segundo lugar, ela está em nós, desde o nosso nascimento, e, portanto, não é uma imitação. O pecado original é a inclinação para o mal, é a fonte de todos os atos pecaminosos dos homens. Uma das dificuldades que encontramos para compreender a natureza do pecado é a tendência para compreendê-lo mais como um ato do que como uma condição ou um estado. O pecado, como estado ou condição, é o que devemos pensar como sendo o pecado original. O pecado original é especialmente um estado ou condição da vontade, uma vontade que desobedece à retidão moral e aprova tal desobediência em outros. Romanos capítulo 1, verso 32. É uma inimizade interior contra Deus, que envolve afeições e ações. Romanos 8, 7. Dizer que essa revolta do homem contra Deus não é pecaminosa é pecado.
Vamos aos efeitos do pecado original. Os efeitos do pecado original são evidentes em todo o nosso ser. Primeiro, esse pecado tem um efeito adverso em nossa inteligência. Isso nos leva a tirar conclusões erradas. Às vezes, apoiamos argumentos apenas porque eles combinam com aquilo que nós sustentamos antes de ouvi-los. Em segundo lugar, o pecado original faz com que nossas emoções nos levem a preferir o mal. Em Provérbios 9, verso 17, o sedutor diz ao insensato que a água roubada é doce e a comida secreta é deliciosa. O pecado parece prazeroso e a vingança é atraente por causa do pecado original. Terceiro, o pecado tem a capacidade de contaminar a nossa memória. Conseguimos nos lembrar das coisas erradas e más com muita facilidade, mas não recordamos das Escrituras com a mesma facilidade. Mesmo como cristão, pego me lembrando de alguma história grosseira ou vulgar que ouvimos quando era jovem. E coisas assim podem surgir em nossas mentes a qualquer momento. Por último, o corpo também foi afetado pelo pecado original. Nossos apetites, a necessidade da comida, torna-se gula. A necessidade de beber torna-se embriaguez. E a necessidade de abrigo se transforma em cobiça e ganância e avareza. Vamos aos exercícios. Em nossa resposta à doutrina bíblica do pecado original, o meio de orientação que devemos seguir é letra C, sabedoria. 6.2. Enuncie uma breve definição do pecado original, de acordo com o que dissemos sobre essa sessão. Bom, o pecado original tem a ver com aquela nossa inclinação para o mal. 6.3. Como o pecado original se relaciona com o pecado como um estado do homem e como o pecado como um ato do homem. O pecado original se relaciona com o estado do homem, que o homem se encontra nesse estado caído, e como ato é que ele se revela em nossas ações. 6.4. Cite 4 elementos específicos do ser humano que são afetados pelo pecado original. Bom, os 4 são, primeiro, a nossa inteligência. Segundo, as nossas emoções. Terceiro, a nossa memória. E, por que não dizer quarto, a nossa vontade. Portanto, o pecado afeta a nossa inteligência, nossas emoções, nossa memória e nossa vontade. São essas 4 áreas que o pecado nos afeta. Vamos ao texto 2, o homem e a depravação. Temos observado um paradoxo notável, mas comum. Os homens podem ser pais amorosos, graciosos, mas ao mesmo tempo vizinhos odiosos e rancorosos. Eles podem ser ao mesmo tempo pessoas de boa vontade e de vil blasfêmia. Eles podem dar grandes somas para alimentar os pobres, mas se envolver em práticas corruptas e imorais que oprimem os pobres. É como dar presentes com uma mão e matar com a outra. Como pode ser essas coisas? A resposta é encontrada na doutrina bíblica da depravação interior do homem, uma doutrina amplamente provada na existência humana. Vamos ao significado de depravação. O termo depravação vem do latim de depravere, que significa pervertido. Nós, tortos, corruptos. Por depravação humana, os teólogos referem-se a 2 coisas. Primeiro, a corrupção que faz parte da própria natureza do homem, como resultado de sua queda da retidão original.
e de seu sagrado relacionamento com Deus. Segundo, o fato de que o homem nada pode fazer, ou seja, nenhum bem espiritual, para merecer o favor de Deus, por causa de sua condição de depravação. O bom referido aqui, claro, tem a ver com Deus. Pensemos, o homem é bom? Ora, existem homens bons e maus. Existem pessoas muito más e tão más que são as melhores e outras são piores ainda do que elas. A experiência prova isso repetidamente. Existem homens egoístas que não visam nada além do seu próprio lucro. São vigaristas, tiranos, homens interessados apenas no que é vantajoso para eles. E há outros que se dão livremente, muitas vezes, fazendo sacrifícios surpreendentes, pensando sempre nos outros, desejando nada além de servir e fazer o bem. Uma pessoa que não consegue ver essa diferença é cega para a realidade. Entre os dois extremos do bem e do mal, existem tantas variações nos homens quanto entre o vermelho e o azul de um arco de cores. Mas toda essa digressão prova que alguns seres humanos são atingidos pela depravação do pecado, enquanto outros estão livres dela. Essa que é a grande questão. O comportamento mais aceitável de algumas pessoas não as faz nativamente habilitadas para um relacionamento com Deus. A palavra do Senhor é claríssima quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Somente pessoas depravadas afirmam haver exceções na depravação espiritual do ser humano. Vamos entender a depravação. Deve ser apontado com a extensão total da depravação, que diz respeito tanto à natureza da depravação, quanto aos seus efeitos na personalidade humana. Outros estudiosos têm uma visão um pouco diferente do assunto. Por exemplo, Armínio, um teólogo holandês, viu o pecado original de Adão como privação em vez de depravação. Ele sustentava que na queda o homem perdeu o dom do Espírito Santo e, portanto, foi privado da imagem moral de Deus. De sua perspectiva, então, o pecado original é essencialmente a ausência da justiça original. Na visão de Armínio, não inclui a noção de que a culpa de Adão é imputada à raça humana. A doutrina bíblica da depravação total significa que todas as faculdades do homem foram corrompidas pelo pecado original. Não há uma parte de seu ser que não seja, de acordo com essa doutrina, não há uma parte, ou que é chamada também de doutrina calvinista, que é a corrupção total do ser humano, que não há uma parte que não seja corrompida, de acordo com essa visão que é chamada também de visão calvinista, não é? Que todos têm uma imagem corrompida nessa depravação total, e que significa que todas as faculdades do homem foram corrompidas pelo pecado original, e que não há uma parte do seu ser que não seja afetada pela queda. Cada parte da natureza do homem, de acordo com essa doutrina, foi severamente danificada, tanto que não há nada em si mesmo que possa, ou mesmo deseje, tirá-lo do caminho do pecado e da destruição final. Embora faça algumas coisas boas, ele continua sendo inimigo de Deus, dando continuamente preferência à sua própria vontade, caminhando em oposição total ao Senhor. Falemos do ensino bíblico sobre a depravação. Uma dos mais claros ensinos da Bíblia
é a doutrina da depravação universal. Ele é encontrado nas experiências pecaminosas do homem. Além disso, é encontrado em declarações que dizem a respeito da natureza básica do homem, a qual todos nós estamos envolvidos. Para essa parte do estudo, queremos aqui referir extensivamente as próprias Escrituras. Isso nos permitirá mostrar com frequência a palavra que afirma essa doutrina. O objetivo principal não é mostrar o homem como um monte de sujeira, mas o contraste, o amor, a graça e a misericórdia de Deus com relação à depravação humana. O Salmo 51 é a grande oração de confissão de Davi. Ele está lamentando o seu pecado e orando por limpeza, perdão e restauração. No verso 5, ele diz que nasceu em iniquidade e em pecado foi concebido. Davi não está dizendo que era um filho ilegítimo. O rei de Israel está reconhecendo que o seu pecado veio de dentro de si, de uma natureza, remonta à sua concepção. Observe que no verso 6 do Salmo 51, ele se refere às suas partes internas de si, ao lugar mais recôndito, indicando que sua ênfase estava na sua natureza interior. Também no Salmo 58 está escrito que os ímpios se extraviaram e que desde o ventre são rebeldes e falam mentiras. Salmo 58, verso 3. Ao descrever os ímpios, Davi se refere aqui ao conceito de pecar desde o nascimento. Gênesis 6, verso 5, afirma que toda a inclinação dos pensamentos dos homens era má o tempo todo. Eclesiastes 9:3 diz que os corações dos homens estão cheios de maldade e que há loucura em seus corações enquanto vivem. Jeremias 17, verso 9, o profeta afirma que enganoso é o coração acima de todas as coisas. Todas essas passagens atribuem o mal ao coração, que no julgamento do escritor é inerentemente corrupto. Jesus se refere também ao coração como a fonte do mal. A expressão coração é uma referência principalmente à mente do homem, a sede de seus pensamentos. A mente está no âmago do seu interior. Pedro e João referem-se às paixões como fonte interna do pecado, em uma declaração muito significativa. Paulo afirma também a corrupção natural de todos os homens. Ele indica que todos nós já andávamos como filhos da desobediência. Efésios 2:2. E outras partes das Escrituras implica como filhos da desobediência, nosso caráter essencial era a desobediência. Nesse ponto, temos outras referências, como Atos 4:36. Veja a implicação de Barnabé como um doador, filho da consolação, Atos 15:36-39. Marcos 3:17 evidencia as características de João e Tiago como filhos do trovão. E João 17:12, Judas como filho da perdição, ou a destruição, antes mesmo de ele ser destruído. Paulo diz ainda que todos nós também vivemos ao mesmo tempo, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Efésios 2:3. A palavra grega para vívido é anastrepos aqui, e ela é usada figuradamente para se referir à conduta humana, para se conduzir ou para viver no sentido de prática de certos princípios. Paulo não diz que nós simplesmente os praticamos de vez em quando, mas que vivemos neles. Ele então acrescenta que, como o resto da humanidade, éramos por natureza objetos da ira. Parece que não há nenhuma declaração mais clara em qualquer lugar das Escrituras a respeito do conceito de que o homem é um pecador por natureza. Todas as passagens parecem implicar
não apenas uma experiência ocasional do mal ou do pecado, mas sim uma característica pelo mal, um viver no mal. Em Mateus 7,11, Jesus diz que alguém sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Pai Celestial dará boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Observe, no entanto, o contrato implícito, como Deus é bom, você é mau. Deus não é bom ocasionalmente, ele é bom. Da mesma forma, somos maus, não ocasionalmente, somos maus. João 3, 19 a 20, afirma que os homens amavam as trevas em vez da luz. Os verbos amar e odiar implicam uma expressão contínua do caráter interior. Em João, capítulo 8, verso 23, Jesus diz aos fariseus que eles são de baixo e que Cristo é de cima. O contraste diretamente declarado entre de baixo e de cima implica o contraste entre a maldade do homem e a bondade de Deus. Em João 14:17, Jesus diz que o mundo não pode aceitar o espírito da verdade. Paulo diz que os crentes naturais já foram separados e hostis a eles, que antes viviam em todas as formas de mal. Colossenses 1:21, Colossenses 3, 5 a 7. Todas essas passagens implicam uma natureza interior que é continuamente pecaminosa e que peca continuamente. Vamos aos exercícios texto 2. De acordo com o que apresentamos nessa sessão, resuma a diferença entre uma visão não bíblica da doutrina da depravação total e a visão bíblica dessa doutrina. Em resumo, é o seguinte: alguns acham que o homem ainda mantém um resíduo de bondade, enquanto que na depravação total, que é o que a Bíblia ensina, indica que todos nós nos extraviamos, nos desviamos de Deus. O que o Salmo 51:9, Salmo 58:1-5 enfatiza sobre a natureza homem? Aqui a resposta é que o homem peca desde o ventre da mãe, né? Já fomos concebidos em pecado. Relacione o texto bíblico de acordo com A, as partes do homem identificadas como mal, com a B. Gênesis 6:5, número 1, a imaginação do coração do homem má continuamente. Eclesiastes 9:3, Jeremias 17:9, Mateus 15:9, o coração. Número 2, aqui, 2 Pedro 1:4, 1 João 2:16, luxúria ou paixão, e Efésios 2:1-3, toda a natureza interna incluída. Então fica 1, 2, 3, 4, certinho. Aí vamos a 6:8, cada uma das seguintes partes da natureza interna do homem está envolvida em sua depravação, e vamos à relação aqui. Imaginação do coração, número 2, Gênesis 6:5, luxúria ou paixão, 1 João 2:16, que é o número 3, e o coração, Mateus 15:19. Vamos a 6:9, o que há em Mateus 7:11, João 3:19, 8:14-17, 1 Coríntios 2:14, Colossenses 1:21, e o que nos une? É que mostra que os homens têm a capacidade de fazer o bem, alguns homens. O que em Efésios 2:5 e Colossenses 2:3 indica a respeito da condição anterior daqueles que agora estão vivos em Cristo. Mostra que nós éramos, por natureza, filhos da desobediência. Vamos ao texto 3, o homem e a culpa. Em nossa discussão sobre a depravação, afirmamos que o homem sofre as consequências da transgressão de Adão. O pecado é imputado a ele. Nesse sentido, ele compartilha a penalidade pelo pecado de Adão. Todos morremos. Isso não significa que nossa culpa consiste apenas nisso, pois também somos culpados das transgressões pessoais que cometemos, ou dos nossos pecados pessoais. Mas a culpa imputada de Adão faz com que tenhamos um relacionamento negativo com relação a Deus e a sua lei. Vamos à realidade da culpa. Eu aceito a realidade da culpa humana. Não é uma ilusão, não é uma fantasia.
da nossa imaginação. Não é simplesmente o resultado da influência de uma sociedade que influencia o meu pensamento. É até mesmo a consciência natural. A culpa é uma realidade terrível e lamentável a todos os homens. Não é um sentimento ou alarme do próprio coração do transgressor, mas sim uma culpa que está objetivamente lá e deve ser levada em conta pelo próprio malfeitor e por outros. Sendo a culpa humana uma realidade, existem 3 coisas que é evidente. Primeiro, é um agente moral humano livre. Segundo, há uma lei moral e real. E terceiro, há uma autoridade para cumprir a ameaça da lei moral. Falemos da condição de culpa. A culpa nos torna merecedores de punição de nossos pecados. Se formos passíveis da punição por nossas ações, é porque escolhemos fazer o que é errado. Algumas pessoas negam que o pecado inclui a culpa. O fato é que a punição pelo pecado é frequentemente pronunciada e executada por Deus na Bíblia, que acaba contradizendo essa negação. Se nossos pecados nos trazem culpa sobre nós, por que Jesus nos diz para pedir perdão por eles? Lucas capítulo 11, verso 4. Se não somos culpados, como podemos ser considerados responsáveis perante Deus? Romanos 3,19. A maior evidência da culpa universal dos homens é o próprio sacrifício de Cristo na cruz. Se não formos culpados, a cruz se transforma num drama absurdo. Na Bíblia, os homens são punidos com justiça. Sendo assim, eles são certamente julgados e culpados. Espero que, como resultado desse estudo, você, aluno, tenha uma consciência mais aguda das necessidades do homem. Espero também que seja capaz de apresentar com clareza o único remédio para a condição depravada e desesperadamente pecaminosa do homem. Muitos pecadores bonzinhos ficarão ofendidos com o pensamento de que são depravados, e isso exige que ensinemos a verdade sempre, mas claro, com amor. Devemos proclamar a verdade da natureza humana e a extensão da depravação do homem, para que os homens vejam as suas necessidades e busquem o perdão e a misericórdia de Deus, enfim, encontre a salvação. Vamos a enunciar 3 coisas cuja existência se torna evidente pela realidade da culpa do homem. Primeiro, ele é um agente moral livre. Segundo, a lei moral é real. E terceiro, é uma autoridade para cumprir a ameaça da lei moral. Vamos a 6:12. Basicamente, o sentimento de culpa de um homem origina-se de um julgamento moral feito por, aqui vamos a letra A, de Deus sobre aquele homem. Define a culpa como uma condição que resulta de nossos próprios pecados. Aqui a culpa que resulta é a nossa própria consciência que se mostra culpada perante Deus, a não ser que está cauterizada. 6:14. Elementos específicos do ser do homem que são afetados pelo pecado original. Aqui é todas: a inteligência, a emoção, a memória e também a vontade e o corpo. Todas estão corretas. Qual das seguintes afirmações apresenta uma visão não bíblica da liberdade humana e da depravação do homem? Letra D. O homem perdeu o poder racional de escolher o bem. O homem perdeu o poder racional de escolher o bem. 6:16. Ao compartilhar o evangelho com outras pessoas, é melhor enfatizar. Letra A. incapacidade do homem de superar a sua natureza pecaminosa. E agora, das 6:17, 6:20, marque C para certo e E para errado.
O pecado original é o efeito do pecado de Adão sobre cada um de nós, certo? Pecador, algum pode realizar qualquer tipo de boa ação. Errado. 6,19, a depravação humana é uma condição que começa no homem quando ele se torna inteligente o suficiente para distinguir entre o bem e o mal. Errado. É por ser culpado que o homem é passível de punição. Errado. O homem, por ser culpado, ele é isso, certo. A 6,20 está certa. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 6, a depravação do homem. Falamos também na lição 5, né? Outras acerca da imputação do pecado. Vamos agora ao teste dessas lições, o teste da lição e desse curso, né? E faremos uma revisão agora do teste 3. O aluno deve prestar atenção agora nessa revisão, que ela vai te ajudar a fazer o teste de número 3, para que você obtenha uma aprovação no teste. Presta atenção. Teste 3, a primeira pergunta está certo ou errado. Embora atua o pecado a causas naturais, pessoas como Sigmund Freud não nega que o pecado gera remorso. Certo. Freud dizia que o pecado gerava remorso, certo? Segundo, muitos textos, entre os quais Levítico 19:2, Mateus 5:48, reconhece que a perfeição de Deus jamais poderia ser tomada como parâmetro para julgar o pecado. Errado, aqui está errado. A perfeição de Deus é o parâmetro de julgar o pecado, bem como sua santidade. Então, na primeira é certa, letra A, na segunda é errado, letra B. Vamos à terceira pergunta. Ódio, ganância, preconceito, luxúria, imoralidade, assassinato, roubo, raiva, inveja, sodomia, ciúme são esboçados como exemplo de manifestações de pecado. Certo? 3, certo. Primeira A, segunda B, terceira A, certo. Quarta. Egoísmo, inveja, orgulho, ressentimento, engano, mentira e muitas vezes crueldade são considerados como semente dos vícios existentes na sociedade somente em adultos. Errado, também é vista em crianças. Então, a 4 está errado, porque essas características são vistas também em crianças. Quinta, só se prega a morte expiatória do Senhor Jesus, o arrependimento em função da prática universal do pecado. Certo? Quinta, certo. Sexto, o conceito de imputação é amplamente exposto nas escrituras e é caracterizado como real ou jurídico, responsabilizado por ações feitas ou por ações não feitas. Certo. Sexta está certo. Em Lucas 22:37, Jesus fez questão de citar todos os sofrimentos que estavam profetizados a seu respeito. No capítulo 53, o profeta Isaías. Errado, né? Aqui está errado. Vamos, não falou de todos, falou só de alguns. 8. O Novo Testamento faz uso do termo grego logizomai, denotando uma operação jurídica ou contábil pela qual Deus, por meio de Cristo, nos acredita justiça como quitação de nossos pecados. Certo? A 8 está certo. 9. A desobediência de Adão afetou todos os homens negativamente, levando-os à condição em morte. No entanto, por tratar apenas de uma incapacidade natural, o pecado de Adão não nos foi imputado. Errado, o pecado de Adão foi nos imputado. Segundo Jacobs Armínios, há uma distinção entre o pecado real e o pecado que é a causa de outros pecados, porém nenhuma culpa é atribuída ao homem, por não ser ele responsável por esse pecado. Certo, segundo Jacob Arminius, é isso que ele ensinava. 11. De acordo com a visão imediata da imputação, os descendentes de Adão têm diretamente imputados a si o pecado de Adão. Errado, a visão imediata não diz isso, errada. 10. Na visão realista, a natureza corrompeu-se em Adão, no seu ato de apostasia, e em função de sua unidade numérica de igual substância, a natureza humana de seus descendentes herdou
sua corrupção e culpa, certo? 13ª, mesmo sendo 100% humano, o Senhor Jesus Cristo não é considerado culpado pelo pecado de Adão, visto ter sido gerado em Maria pelo Espírito do Senhor, certo? Certo, essa é a razão que Cristo não é considerado culpado, o seu nascimento virginal. 14, a Bíblia evidencia que o ser humano torna-se pecador somente após atingir a idade de consciência. Errado. O ser humano é pecador desde o ventre da mãe. 14, errado. 15, a doutrina do pecado original é negada por Karl Marx, por Confúcio e por L. Ron Hubbard, ainda que de diferentes formas. Certo, certo. E 16, para terminar, o Catecismo de Westminster declara que a corrupção total da natureza do ser humano, do qual procede todas as transgressões, é chamado pecado original. Certo, certo. Muito bem, com isso agora você pode fazer o teste. Se você não é aluno e gostaria de ser, entre em contato conosco. Nós daremos a você o acesso à plataforma, você vai ser as aulas pelo YouTube, vai ter acesso à plataforma do aluno e terá acesso ao WhatsApp do aluno para fazer os testes, obter a sua avaliação e assim obter o seu certificado. Se você não quer fazer teste, não quer participar e ser aluno, você só quer ganhar informação, continue assistindo às aulas, elas são gratuitas, espero que você aprenda, que você possa se desenvolver no seu conhecimento teológico sobre essa doutrina do homem e do pecado. Acione também o nosso canal no YouTube e ao entrar no canal, clique na foto redonda, aparece um menu, você clica no playlist, ali você vai encontrar 228 pastas organizadas por assunto, as aulas da escola dominical, aulas do curso da idade, personagens do Novo Testamento, personagens do Antigo, mas se você descer todas as pastas e for na primeira lá embaixo, você encontra um comentário no Evangelho de Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. Também tem as pastas a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo. Nessas nós lemos a palavra de Deus para você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre no nosso canal, estude a santa e gloriosa palavra de Deus e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Até a semana que vem com mais uma aula do curso As Doutrinas do Homem e do Pecado. Amém.